ouvem falar muito de Leung Chiang, ouvem falar de muita gente, muitos alunos do Ip Man, não é? Ou o Leung Ting e outros, mas de Leung Chiang não ouvem falar muito. E, no entanto, eles, pelos vistos, pelo que dizem, era muito, muito bom e muito rigoroso com os seus alunos. Teve azar que morreu cedo, porque teve um problema no rim. Mas este Leung Chiang, foi graças a Leung Chiang que o Ip Man, em Hong Kong, conseguiu arranjar um sítio para ficar, uma turma para treinar e depois também teve a sorte que ele arranjou-lhe alunos. E até porque ele já também dava aulas de artes marciais, e então foi ele que lhe trouxe o Lo Kyu e o Chu Shong Ting. O Chu Shong Ting que morreu pai há 6 anos. É. Foi um dos primeiros alunos do. Porque este morreu pai em 78, já morreu há uns anitos, e ainda era novo na altura, tinha pai 60 anos quando morreu. O Chu Shong Ting morreu em 2014, portanto há 6 anos atrás. E o Lo Kyu já morreu há mais tempo. Mas foram os 3 primeiros alunos dele. E quando ele criou estes alunos já com uma certa capacidade, o pessoal começou a ver, uau, quem é o mestre? Quem é o mestre deste gajo? Okay? Começaram a tentar, começaram a ficar interessados no Ip Man. Porque uma pessoa acaba por ter reputação quando cria alunos bons. Pronto. Pronto, e esta foi uma coincidência, pronto. Porque Hong Kong era um sítio difícil na altura, por várias razões. O Ip Man teve uma certa sorte nesse aspecto, quando chegou lá a Hong Kong. E depois a outra sorte, entre aspas, foi o Bruce Lee ter aparecido. Isso. Quando o Bruce Lee apareceu, atenção, estamos em 49, não é? Portanto, por volta de 50, 51, apareceu então o Leung Chiang, o Lo Kyu e o Chu Shong Ting. E depois, logo a seguir, apareceram que também foram dos primeiros, o Wong Chun Leung e outros. O Ip Chun, mas não é o filho dele. O Ip Po Chun, um que também nunca teve escola, mas esteve com o Ip Man muitos anos. Também morreu cedo, depois com um problema no fígado. Mas houve assim vários alunos que entretanto surgiram e o Ip Man começou a ganhar uma certa fama em Hong Kong. Sim, mas a fama também, a meu ver, também foi de alguns alunos gostarem de fruta, não é? Andavam lá nos telhados dos prédios, exato, Das de Beimó. Beimó, a É lutar verdade. contra outros E estilos de Kung Fu, e pronto, também foi isso que deu nome ao sistema, porque senão, se calhar, na altura o Ip Man não tinha ganho os sim, alunos que ganhou e se calhar não tinha dado continuidade ao trabalho que estava a fazer, não sei. sim. E agora, puxando a brasa à nossa sardinha, em parte, quem deu neste aspecto muito nome ao sistema foi o Exato. Wong Chun Leung. O Wong Chun Leung, que é, no fundo, a linhagem que Uhum. nós seguimos, foi um aluno do Ip Man, que era um tipo muito simples. Um dia fazemos uma coisa só sobre o Ok. Wong Chun Leung. Ele era muito simples, era uma pessoa muito humilde. Vocês virem algumas entrevistas percebem facilmente isso, e era Uhum. muito inteligente. Ele tinha estas características Eh, e gostava da fruta. Era E ele, outra e ele característica, ele gostava da fruta. ensinou em muito o que o Bruce Lee soube de Wing Chun ao próprio Bruce Lee, não é? Porque aliás, há alguns vídeos na internet, ele a postar, que certamente também sabes disto, não é? Mas para quem não sabe, o Wong Chong Leong também dava aulas ao Bruce Lee e o Bruce Lee era um indivíduo muito arisco, porque era o primeiro a chegar e depois mal chegava, ficava a cuca a ver quem é que chegava e dizia que não havia aulas. O pessoal ia embora e depois E ficava ele tinha ele. aulas privadas com o Wong Chong Leong, ou seja, ele já na altura. Sim, o Ancho Leung contou isso várias vezes, que ele era danado. Ele primeiro pediu-lhe que só queria que fosse o Wong Chun Leung a dar aulas. Ele não queria ter mais alunos, porque ele queria aprender só com ele. Portanto, aí já dava para perceber um bocadinho como é que era o Bruce, não é? Mas pronto. E então o Wong Chun Leung participou em muitas PMO, que eram as lutas ilegais que se faziam na altura nos anos 50 e 60 nos telhados de Hong Kong, e consta-se que nunca perdeu nenhuma. No entanto, quando as pessoas lhe referiam isso, ele nunca se vangloriou muito. Inclusive há uma altura que há uma entrevista, até está no meu canal, Uhum. pus lá essa entrevista,
Estavam-lhe a perguntar sobre aquela coisa de lutar contra várias Ah, pessoas, porque o William Chung dizia que até 30 e não sei quantas que sei conseguia como é lidar, que coisa. e ele diz: Não, eu se tiver duas eu fujo, eu vou fazer uma coisa do género. O que mostra a simplicidade e a humildade Exato. dele. O que ele dizia na altura era Oh, que, epá, como é que ele, no meio daquela fruta toda, como é que ele consegue contar as pessoas com quem está a combater? E ele disse: nem pois se é, se ganha ou uma pessoa sequer. Também imaginem que ele é um gigante, ou é muito grande, e, inclusive pode ser melhor do que eu não sei se ganho. E lá está, a humildade sim, de um mestre é uma coisa impressionante. Ele era muito porreiro. É muito porreiro. E temos que pois era. contextualizar, eu acho que é uma coisa muito importante, é contextualizar também os combates que ele fez. Ele fez aquilo numa época em que era contra outros estilos de Kung Fu. Ele não andava a pancada com a malta aqui do boxe da Europa, ou com a Itália da Tailândia, não sei o quê, ou seja, era um sistema que para a época estava um bocadinho à frente dos outros sistemas, porque era mais direto e mais rápido, e os outros eram, lá está, eram muito floreados, porque, por exemplo, lutar com um indivíduo bagual do Praying Mantis não tem nada a ver com não é? O wrestling aqui dos Estados Unidos ou por aí Claro. fora, não é? Preciso contextualizar um bocadinho as coisas. E há uma coisa também muito engraçada, eu acho que isto está bem interessante para quem está a ouvir, é engraçado porque, segundo se vê mesmo nos vídeos sobre os combates lá nos prédios, e eles quando davam fruta na pessoa e ela caía, eles esperavam que a pessoa se caísse para depois continuar pronto, a altercação, porque Sim. não havia aquela coisa, vai para o chão e continua a lutar no chão, não. Levante-se, faz favor, para continuar. Era um acordo de E cavalheiros, por vamos lá. acaso é engraçado. Engraçado. Acho que Pronto, é eram verdade. outros tempos, não é? Então, mas a gente, sabem que cada uma destas coisas que estamos aqui a falar, dava para falar só uma É. hora sobre isso, não é? E é por isso que nós temos aí, a cada mês vai haver um tema novo, por isso. Então, um dos alunos que ajudou a tornar o Wing Chun famoso, então foi Bruce Lee. Por acaso, o Bruce Lee aparece sempre nas imagens como o Ip Man, porque a escola era do Ip Man. A gente sabe, e o próprio Bruce, numa carta em 1970 ou 71, disse-o que quem foi na verdade o mestre dele foi o Wong Chun Leung. E a partir daí, muita gente que se gabava de ter sido o mestre do Bruce Lee teve que se calar porque a carta apareceu e ficou. Aliás, está na net, vocês se procurarem encontram essa carta. Ah, e pronto, mas no entanto as fotografias aparecem sempre. E o Bruce Lee teve muitos problemas. E porquê é que foi o Wong Chun Leung? Porque o Bruce Lee não era 100% chinês. Lá voltámos nós à história dos chineses fechados. E era um sacrilégio na altura ensinar uma coisa típica chinesa a alguém que não era chinês. Portanto, ou que não era 100% chinês, não é? A avó do Bruce, de um dos lados, era alemã. E por isso, e isso era uma das razões. Depois, como o Bruce tinha um ar e uma atitude muito de nariz empinado, havia muita gente que não gostava dele. No entanto,